usam o termo logos. Logos é uma pessoa. Ele se refere, né? Porque aqui, irmãos, tem muita coisa. Vou falar de uma maneira mais simples, né? Esses estudos aqui são tão profundos, né? Quem conhece a língua grega, aramaica, eles pegam esse termo e vão explicando, entendeu? Mas como nós, eu não sei grego, não sei nem como é que vai, então a gente pega aqui na lição, como principal, vamos voltar falando quem? Uma pessoa. Essa pessoa era Cristo, né? Certo? E aqui a pergunta é o seguinte: o que João revela sobre a palavra ou o verbo? Jesus Cristo. O que ele fala? É um verso bem conhecido e fácil de entender. Vamos lá, João 1, de 1 a 5. Vamos repetir os versos e complementando mais uns 2 versos aí, que a gente até leu, né? O que João revela sobre a palavra ou o verbo? Né? Eu falei que há umas traduções que é o verbo, outra fala a palavra, que é a mesma coisa. Vamos lá? O que João, né, o servo de Deus, revela sobre a palavra ou verbo. Conforme a tradução. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada que foi feito e feito. E a vida estava nele. A vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. E as trevas não resplandeceram contra ela. Então, esse verso é muito claro, né? Esse verso é claro que ele estava lá. Ele estava com Deus, porque ele era o próprio Deus. A nossa mente, irmãos, é tão pequenininha para entender, né? Quando se fala também aí da divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, é tão pequena que às vezes muitas pessoas não conseguem entender nem um pouquinho aquilo que é certo, né? Mas como 3 pessoas uma só, como que Jesus estava lá, né? Como que Jesus já era o próprio Deus. Então, irmão, fica uma coisa tão confusa, mas somente o Espírito de Deus, irmãos, nos dá a clareza dessas verdades. Eu me lembro só da história de sabe quem? Do monge Agostinho. Agostinho, ele meditava sobre a divindade, né? A divindade de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. E até contei várias vezes essa história aqui. E ele estava na praia, e ali ele viu um garotinho fazendo um buraquinho no chão, né, com uma concha. E ali depois que ele fez aquele buraquinho, o menino, ele viu o movimento do menino indo à praia, né, pegava a água do mar e colocava naquele buraquinho que ele estava fazendo ali na areia. E ali Agostinho viu o movimento indo e voltando, aquele jovem trazendo água do oceano para aquele buraquinho. E o monge Agostinho perguntou para aquele jovem: o que você está fazendo, garoto? Aí o garoto respondeu: eu estou tentando trazer toda a água do oceano para este buraquinho. E ali a luz brilhou na mente do Agostinho com a resposta daquele garoto sobre a divindade. E eu estou tentando trazer toda a grandeza de Deus para essa mente limitada. Né? Então, irmãos, compreender a questão de Deus, que às vezes, irmãos, se a gente for buscar muita coisa, a gente enlouquece e não aprende. Né? Mas o nosso Deus, irmãos, ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4.000, quantas pessoas ele quiser. Né? A gente entende, irmãos, que é o próprio Jesus que estava ali, né? O próprio Deus que criou todas as coisas, o próprio Deus que ele se fez carne, veio nos dar uma chance novamente de salvação. E o verso é bem claro, isso revela tudo isso e o desse Deus maravilhoso. Pode falar, meus irmãos? Pode falar. É o seguinte, eu fiz a pergunta, né, o que significa logos. Logos, né? No momento, na hora eu tinha esquecido, né? Porque a Porque semana é curta demais, a gente lê e estuda, mas a gente acaba esquecendo mesmo, porque a gente não é estudioso na área, né? Assim, Você entende como é que é? a gente não é pachuras, a gente esquece muito, né? Pois é, se a gente for ver a palavra, um termo ali, o verbo se fez carne, né? O verbo pode ser traduzido como palavra, mas se a gente for pegar no original, significa logos, né? O termo lá é logos, palavra ou verbo. E se a gente for estudar na lição, a lição fala que tem três significados a palavra logos, certo? O primeiro significado significa uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo, né? O segundo representa o Deus eterno, ou seja, e logos também significa o termo intermediário abstrato,
entre as formas eternas e as formas perecíveis. Ou seja, João ele fez uma interligação entre a palavra de Deus, que é o Verbo, certo? E Jesus Cristo, o próprio Jesus, que é eterno. Ou seja, ele quis dizer que a palavra, o Verbo, Logos, é o próprio Jesus Cristo, uma pessoa, certo? Tem pessoas que perguntam, então por que Cristo é considerado filho? E Deus, o Pai, né? Tem pessoas que perguntam esse tipo de coisa. Significa que Cristo foi criado? Não. Aqui está ali, o Pai e o Filho, é apenas um título. Um título. Eles assumiram um título. Em que sentido? Para demonstrar para a raça humana como é grande o amor um para com o outro, entre Pai e Filho. Para que nós entendêssemos como é a relação do Pai, que é o Deus, é Jeová, com Jesus Cristo. Assim como nós temos uma relação muito íntima com os nossos filhos, né? O pai ele ama, dá a vida pelo seu filho. Assim também, né, a relação entre Jesus, né, que é o filho, e o pai, entendeu? Para nós entendermos como é esta relação. Mas isso não significa que Cristo foi criado e Cristo não existiu. A própria palavra de Deus deixa claro em João capítulo 1 que sobre a pré-existência de Cristo. Ou seja, Cristo sempre existiu. Cristo é eterno. Ele só assumiu o título de filho quando ele veio para cá, para a terra, para morrer por nós. É tanto que a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, ou seja, enviou o seu filho, o único filho, para morrer por cada um de nós. Ou seja, é apenas um título. Cristo sempre existiu, está desde o princípio, tudo que existe aqui nesta terra foi por conta dele, né? Por conta da preexistência dele. Amém. Alguém fala mais alguma coisa? Na verdade, quando a gente entra nesse assunto, né, de João capítulo 1, né, o verbo e tudo mais, se a gente fosse prolongar muito, a gente vai chegar simplesmente, não vai chegar a nenhuma conclusão. Entendeu? Se a gente for tentar entender perfeitamente como é isso aqui, a gente não vai discutir e não vai chegar a lugar nenhum, justamente pelo que o irmão acabou de falar, que é a nossa mente limitada, né? Na verdade, Deus ele reservou para nós, né? Revelou para nós algumas coisas, né? A gente sabe que Daniel, né, iria ter um tempo onde nós, a mente humana, né, iria esquadrinhar a Bíblia de uma forma onde nunca na história da humanidade a palavra de Deus foi entendida, né? E isso era um selo, né? Colocado justamente, esse foi aberto, né? E hoje esse cumpre que está escrito em Daniel: muitos a esquadrinharão e o saber se multiplicará, né? Daniel capítulo 12, versículo 4, se não me engano, né? E hoje a gente consegue discutir esses assuntos que tecnicamente são difíceis da gente entender, mas a gente consegue entender, mesmo com a nossa limitação de conhecimento, né, o suficiente para entender o quanto Deus nos ama. A Bíblia, olha só como é interessante, né? João 3,16 e Deuteronômio 29, eles têm uma relação muito interessante. Vamos lá. Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas encobertas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós, né? Interessante que lá em João 3,16, a partir dessa analogia, Deuteronômio 29, João 3,16 fala uma palavra muito interessante. Uma palavra que, se a gente for tentar achar o significado dela, a gente não vai achar. Uma palavra que remete à indefinição de algo, que é a palavra chamada tal. Porque Deus amou o mundo de ou seja, não tem como explicar, né, para nós, humanos, com nossa mente limitada, o tamanho do amor de Deus. Mas é o suficiente, né, as evidências que nos rodeiam, as evidências históricas, tudo que acontece na nossa vida, são evidências suficientes para entender, para nós entendermos o quanto Deus nos ama. Olha como é interessante isso. E é por isso que eu digo, né? Deus ele nos ama muito. Essa é a conclusão, entendeu? Deus ele nos ama de tal